sempre eu querer fazer dessa forma, mas, mimado, é o jeito dele. E isso postergou por muitos anos. Toda vez que eu me sentia ansioso, eu não conseguia falar. Eu fui falar fora de casa aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, quando eu preciso organizar o meu tempo e as coisas que eu preciso fazer, me conforta demais, não dependo de outras pessoas. E aí eu fui com ela e falei assim, mãe, tô desesperado que eu tô aqui, tem pouco dinheiro. Ela falou assim, Romulo, você tá comendo pão com presunto. Mas você tá em Amsterdã, cara. Poxa, terminou por falta de interpretação, não porque ele não tentou. O perdão que a pessoa aceita e entende, cara, isso alivia muito a vida no dia a dia. Então eu tive muito medo. Eu me via ali dentro, mas eu achava que não fecharia diagnóstico. Porque eu tenho minha mãe, tenho meu filho, e eu ali naquele meio falava assim, não, meus prejuízos são menores. E aí ela segurou no meu braço e falou assim, Romulo, você é autista? Foi a primeira pessoa que me perguntou na vida, uma pergunta que eu não tinha uma resposta pra dar, porque eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E aí eu falei, sou, dona Maria. E ali ela segurou no meu braço e ela começou a me chacoalhar com tanta força. E ela falou assim, Romulo, então tem jeito pro meu filho. Por mais presente que seja, ainda é muito novo falar sobre autismo. Ainda é muito novo e a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua própria história. Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. Você já sabe o que eu vou pedir, né? Neste ano especial, mais ainda. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal, faça todo o ritual necessário para levar mais longe as histórias que a gente conta aqui no canal da Unijuí FM. Essa é a nossa rádio. Histórias como a dele, que é fonoaudiólogo, veio lá do Espírito Santo para cá, para nossa Unijuí, fazer uma palestra, formação, enfim. Vamos conhecer um pouquinho da história do Rômulo Porto. Seja bem-vindo, Rômulo. Tudo bem? Tudo bem, querido. Boa tarde. Uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que eu tenho sentido muito esse acolhimento aqui em Juí desde a hora que eu cheguei. De busca aeroporto, traz pra cá, leva pra... E eu tô assim, até começando a ficar meio perdido de tantas coisas, mas você sente o carinho e o respeito para as pessoas daqui, isso é muito legal. E é a segunda vez, né, que vem aqui a Juí, né? Segunda vez. Ano passado eu palestrei no Vozes do Autismo, um evento da minha amiga Carol, que também é fonoaudióloga, Carol Pérez. Inclusive a segunda edição vai ser agora em maio, se eu não me engano. É verdade, isso aí. Isso, eu palestrei ano passado contando um pouquinho sobre o diagnóstico tardio do autismo, falando um pouquinho sobre a vivência do dia a dia. E aí esse ano ela tá com outros palestrantes falando também sobre essa temática que, por mais presente que seja, ainda é muito novo falar sobre autismo. Ainda é muito novo e a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua própria história, que eu acho que mostra o quão novo ainda é e necessário falar, né? Mais que isso, né, Rômulo? Mas vamos voltar antes, a gente volta muito no tempo aqui no Encontro Casual. Eu quero falar do Rômulo lá na infância, na cidade do Espírito Santo, qual? Marataízes, terra do abacaxi. Cidade pequena, cidade grande, como é que era o Rômulo na infância? Micro, cidade muito pequena. A minha cidade tem mais ou menos 45 mil habitantes. Uma cidade que, mesmo sendo próximo da capital, ainda tem essa característica de interior, né? De isso. E eu acho que quanto mais cidades longe, né, desses centros, assim, mais difícil chega as informações, né? Então a gente teve uma infância, eu falo com muitos diagnósticos sociais, né? Com muitas... é muito tímido, tá com vergonha, né? Ele é envergonhado. Ele é envergonhado. Sim, Então eu tive uma infância muito de rua, sabe? Eu tenho 38 anos, eu sou de 87. Então, eu não vou falar a minha idade sozinho, você tem quantos anos? Vou fazer 50, eu chego a meio século. Mas a gente vive estamos em casa, né? A gente vive ali na mesma época, então aquela época de brincar até tarde na rua, de se resolver problema na rua com as outras crianças. Tudo mais simples, né? Tudo mais fácil de ser resolvido, né? A gente ia pra rua, brincava até 6 da tarde, entrava, tomava banho. Pouco ficava ali dentro de casa e eu acho que isso também tem ajudado muito. Na minha época, meus pais trabalhavam, meus pais têm fábrica de gelo numa cidade de praia. Então, eles trabalhavam muito. Então, acaba que os seus prejuízos, se fossem bem discreto, não eram vistos. Então, eu brinquei, aprendi na rua, me criei. Filho único? Tenho mais uma irmã mais nova. Mas sim, sempre fui o príncipe da casa, sou o único filho. Entendi. O único filho de várias netas, de várias tias, então paparicado. Muito mimado e ajudava muito a camuflar também muitos comportamentos que eu tinha de rigidez cognitiva, né? De sempre eu querer fazer dessa forma, mas mimado, é o jeito dele. E isso postergou por muitos anos. Muitos anos.
Dá um exemplo para nós desse tipo de comportamento que hoje você identifica e que naquela época passou batido. Sim, eu tenho uma rigidez cognitiva grande com organização, por exemplo. E eu sempre fui aquela criança que eu colecionava tudo. Eu colecionava desde brinquedinho de Kinder Ovo, a peça de Lego, a tampinha de caneta, a lata de refrigerante. Meu pai trabalhava em fábrica de gelo, né? Então ele trocava, às vezes, vinha o pessoal do verão com aquelas cervejas importadas, e a gente trocava uma caixa de gelo por uma cerveja que eu não tinha. Então eu tinha um quarto inteiro e ele lá mantendo minhas coleções. Que legal, hein? Eu tinha tudo sobre coleção, sobre ser muito rígido, sabe? De organizar e passar dias limpando, alinhando. Mexer nela, então? Alguém mexer? Não, só eu mexia. Então, era uma criança muito assim, era muito criança muito criativa, né? Eu tenho altas habilidades para essa área mais de criatividade, de desenho, corte, pintura, tudo que você possa imaginar a respeito do lúdico. Então, eu sempre fui muito nessa área. Então, eu brincava muito sozinho, eu tinha pouquíssimos amigos, né? Eu tive mutismo seletivo. O mutismo seletivo ele está relacionado com ansiedade. Então, toda vez que eu me sentia ansioso, eu não conseguia falar. Por isso até que eu conversei com você e falei assim, eu preciso entender um pouquinho só para baixar minha ansiedade. E na escola se manifestou isso? Sim, eu fui falar fora de casa aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, em casa eu falava tranquilo, porque era meu lugar de conforto. E para minha mãe, eu estava falando, estava tudo bem. Mas na escola, eu ficava mudo. E aí vinha bullying, as crianças cresciam por cima de mim. Nessa época a gente falou que era mais simples, mas tem todo esse problema também. Tem. Então, eu tive um mutismo seletivo que hoje eu entendo pela minha comorbidade ser o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. E naquela época não se tinha nome de nada, então a gente já resolvia na surra, no de castigo, no retira isso, retira daquilo. Mas hoje a gente consegue entender e instruir outras crianças para que não repita tudo o que aconteceu. E isso veio muito mais tarde, esse diagnóstico, né? Muito mais tarde. O meu diagnóstico de autismo, ele veio aos 35 anos. Eu já palestrava, eu já dava aula em cursos de pós. Eu já tinha uma vida mais tranquila, de exposição, digamos assim, né? Há 16 anos eu sou fonoaudiólogo, eu me especializei dentro da área da psicologia, da neuropsicologia, de transtornos do desenvolvimento. Então, já trabalhava há muito tempo. E isso foi um baque muito grande, porque uma coisa é você achar parecido. Outra coisa é você se reconhecer depois de tantos anos dentro de um espectro tão grande. E isso é muito, muito, muito legal, quando você começa a perceber que os seus prejuízos têm nome, têm um motivo e têm uma forma de evitar que ele aconteça. Entendê-los, né? Entender é extremamente importante. Antes de você falar dessa parte específica, eu ainda quero falar sobre a tua formação como fonoaudiólogo. Bom, você cresce tendo esses problemas, né, na escola, enfim. Por que fonoaudiólogo? O que te levou a essa área, Rômulo? O autismo ele sempre esteve presente na minha vida. Hoje eu percebo que foi de uma maneira muito substancial. A questão dos hiperfocos, que é você focar em um assunto e esse assunto mudar totalmente a sua vida. Então eu tive muitos hiperfocos, tanto que eu já fiz 5 faculdades. Embora eu só tenha terminado a fonoaudiologia. Mas eu passei por medicina, eu fui ao 10º período de arquitetura, eu fiz marketing, eu fiz engenharia ambiental. 10º período. Porque o hiperfoco me leva a mergulhar fundo em algum assunto e eu quero estudar, eu quero aprender. O hiperfoco passa, a graduação continua e eu preciso manter. Então é um caos. E aí... É bom e é ruim, né? Tem a parte bom do conhecimento que ninguém te tira, né? Mas é um conhecimento que às vezes não faz sentido. Por exemplo, eu já tive hiperfocos em fazer sabonete artesanal. Esse não. Pra quê? Com tantas coisas assim pra ser feito. Já tive hiperfocos na Rita Lee, na Frida, eu tenho a Frida tatuada no meu braço inteiro. Então, hiperfoco, ele só é hiperfoco se ele muda a vida da pessoa, né? A gente fala assim, todo mundo tem hiperfoco. Não, tem gostos específicos, mas hiperfoco muda. E eu já fechei consultório, fui fazer medicina em Buenos Aires, achando que fosse dar certo. Com 3 meses eu fiz, não quero isso pra mim. Voltei. Então, assim, o hiperfoco sempre mexeu muito comigo. Quando eu entrei na faculdade, entrei pra fazer marketing.
E eu fiz 2 anos de marketing. E eu via muitas coisas assim. Na época eu namorava e conhecia todo mundo da parte de fono. Então, saídas com concurso de fono eu ia junto. Saídas com... Decidi fazer assim, cara, marketing pra mim não tá dando, porque tinha passado o hiperfoco. Vou tentar algo novo. Fui fazer fono. Cheguei lá na metade do semestre, fui fazer as provas. E aí eu fui vendo, cara, realmente assim, tem algo que faz sentido. Principalmente na parte da comunicação, porque eu tenho problemas de comunicação. Uma coisa é eu estar conversando com você sobre um assunto que eu domino. Mas se você hoje chegar com uma pergunta que eu não estou esperando, eu não consigo te responder. E essas dificuldades de comunicação foi me sendo explicado dentro da fonoaudiologia. E ali eu comecei ela te deu um certo entender. amparo. Ela me acolheu. A fonoaudiologia ela tem isso de acolher a pessoa. Né? Porque a gente acha que a fonoaudiologia é gagueira, é audição. A fonoaudiologia é muito maior do que isso. A fonoaudiologia ela te coloca como uma autonomia dentro da sociedade, porque um dos maiores pré-requisitos de você socializar é você se comunicar bem. Então, eu estava ali, eu aprendi a estratégia de ficar bem, foi aonde até ajudou a mascarar os meus comportamentos, porque eu me escondi atrás da minha comunicação. Hoje, o meu diagnóstico é de autismo nível 1 de suporte, mas se fosse há 10 anos atrás, seria de síndrome de Asperger. Eu tenho uma comunicação mais preservada, porém, os meus comportamentos, a minha socialização é um pouco mais prejudicada. Então, eu tinha uma comunicação fluida, mas eu pecava muito em outros lugares. Então, não adiantava eu falar muito bem e eu não conseguia me comportar dentro de alguma coisa inesperada. Então, quando eu estive na fonoaudiologia, e confesso que o hiperfoco passou o 6º período... Passou, eu ia perguntar, passou o hiperfoco também? Passou, e meu pai falou assim, Romulo, já é a 2ª faculdade, se você não terminar, você não vai fazer outra. E aí eu tive que terminar. Precisei formar... Uma pressãozinha paterna. Uma pressãozinha. E foi aonde eu comecei a trabalhar como fonoaudiologia, e aí eu fui me apaixonando. Então eu falo que não foi uma escolha, foi uma construção. E uma construção de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que eu estava construindo a fonoaudiologia, ela construiu uma parte de mim. Então eu tive, nesses 16 anos, a gente passou por muitas etapas. A gente teve a crise de 2014, a gente teve em 2017, onde também o mercado não estava ajudando. Então a gente tinha fonoaudiólogos que trabalhavam 40 horas para ganhar um salário mínimo. E aí foi uma peneira, né? Sai, fica... Nós passamos por uma pandemia onde os primeiros gastos a ser cortados são essas especialidades que não são medicina. Então a gente passou por vários momentos. A minha turma formou com quase 60 alunos. Hoje nós somos em 5 ou 6 que atuam até hoje. Então peneirou. Ficou quem realmente gosta da fonoaudiologia e conhece a fonoaudiologia nesse lugar que eu estou falando de ser muito amplo. Então hoje a fonoaudiologia ela justifica a parte de quem eu sou, ela me dá ferramentas de trabalhar, ela traz para mim o meu diagnóstico, porque foi através da fonoaudiologia, foi através do entendimento sobre a comunicação, foi através do entendimento sobre os meus comportamentos que eu comecei a entender aonde estavam os meus prejuízos, porque senão eu não teria aceitado. E é isso que a gente bate de frente, porque muitos adultos se reconhecem dentro de uma criança autista, mas não acham que tem prejuízo suficiente para poder fechar algum diagnóstico. E já a gente vai falar disso também. Agora, Rômulo, tem um quadro novo no programa que a gente traz aqui, um lugar na história. Que pode ser da tua própria história, dessa que você está contando aqui, ou um lugar na história da humanidade, do Brasil, que você queria ter olhado lá como um espectador. Qual lugar é esse? Nossa, muito difícil você fazer uma pergunta dessa para uma pessoa autista, porque a gente tem que projetar muitas imagens. Então, ao invés de olhar para a história, eu vou olhar para a minha própria história. Teve uma vez que eu sempre evito chegar a um cansaço mental. E aí teve uma vez que eu estava no consultório e falei assim, cara, não dá mais, não dá, eu preciso de umas férias. E eu tinha pouquíssimo dinheiro na época guardado, eu falei assim, vou viajar. Peguei a mochila, fui para Amsterdã, e aí fiquei 2 meses na Europa fazendo mochilão. Bah. E aí teve uma vez que meu dinheiro tava acabando e faltava 7 dias ainda pro meu voo de volta. Eu tinha $17 mais ou menos, euros. E lidava bem com isso? De ficar na pressão de falta de dinheiro e... Porque só eu organizava o meu tempo.
Então, quando eu preciso organizar o meu tempo e as coisas que eu preciso fazer, me conforta demais. Não dependo de outras pessoas. E aí eu não sou pego de surpresa. E aí, quando meu dinheiro tava acabando, ainda faltava 7 dias, porque a gente quer comprar imã de geladeira, quer comprar cartão postal, quer comprar broche. E aí eu liguei pra minha mãe, era, tipo, o hostel que eu tinha planejado era meio-dia. E era mais ou menos 11 e pouco, eu liguei pra minha mãe, que eu já tava desde 6 da manhã sentada numa praça, tava nevando, tava com uns pombozinhos assim. E eu tava na minha mochila um pedaço de pão com presunto, uma barra de chocolate e uma garrafa de água de 1 litro. E aí eu liguei pra ela e falei assim, mãe, comecei a chorar. E aí eu fui com ela e falei assim, mãe, tô desesperado que eu tô aqui, tem pouco dinheiro. Ela falou assim, Romulo, você tá comendo pão com presunto. Mas você tá em Amsterdã, cara. Você tá vendo neve, você tá curtindo sua vida. Então, e ali foi uma das primeiras vezes que eu parei e observei o quanto eu podia estar onde eu tava. Então, sempre quando eu me sinto fraco, ou me sinto que eu não posso algo, é essa imagem que eu venho, sabe? De estar no lugar onde eu quero, de estar fazendo o que eu quero, e isso me dá uma força muito grande de continuar. Porque a vida dentro da neurodivergência é muito difícil. É você acordar de manhã, mesmo que você planeje o seu dia, não saber como ele vai terminar. Então, estar nesse lugar é um ambiente que sempre vem à minha mente de tranquilidade, de mansidão, de que, eu posso fugir quantas vezes eu quiser para eu poder ficar bem. Muito bonita essa lembrança. A gente sempre termina com música, os blocos aqui, Rômulo. Chegou a hora de conhecer um pouquinho do teu gosto musical. O que a gente vai ouvir as 2 primeiras do programa? Meu Deus. Porque os meus gostos musicais eu não vou falar com vocês, porque vocês vão me julgar muito. Sem então, julgamentos aqui. Eu me julgaria. Então, são 2 músicas que todos os dias eu escuto como se fosse um mantra, que é Demons e It's Time, do Imagine Dragons. São músicas que falam sobre força, são músicas que falam sobre resiliência, sobre resistência. E mexe, te dá um up muito legal. E as pessoas sei que vão gostar. Essas 2, então? Sim. As 2 primeiras do nosso convidado, o Rômulo Porto, aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Claro que tem mais conversa, fica aí pra você no rádio. Confira as músicas pro YouTube, segue a conversa aqui do Encontro Casual. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui do Encontro Casual, recebendo hoje o fonoaudiólogo, convidado aqui do curso de fonoaudiologia da Unijuí, para estar aqui em Juí e conversar conosco o Rômulo Porto. Rômulo, vamos falar um pouquinho depois da tua formação. Você mesmo disse, né, se reconheceu, se encontrou, construiu esse lugar junto à fonoaudiologia. Atuar também te deu ainda mais compreensão do teu próprio diagnóstico? Sim, eu costumo falar, e hoje eu vou até abordar, junto com o pessoal hoje à noite, que a fonoaudiologia, ela é uma grande porta de entrada para um diagnóstico de autismo. Como? Se a criança ela começa a apresentar, anda na ponta do pé, automaticamente a mãe já tenta se justificar. Não, o chão tá frio. O menino começa a fazer as estereotipias. Mas é o jeitinho dele brincar, ele é engraçadinho, ele tá fazendo gracinha. Agora, quando a fala começa a atrasar, é onde a mãe fala assim, não, peraí, meu sobrinho como falou com 2 anos, por que agora ele tá com 3 e não tá falando? Então, quando vai no atraso da fala, não há como você postergar muito. E aí é onde essas mães levam a criança para dentro de consultório para avaliação, e aí a gente começa a investigar se, mas ele só não fala, vamos ver outras coisas. Então, eu me coloquei nesse lugar de aprender sobre o autismo. Eu sou da época que nem existia essa palavra autismo direito. Raramente uma criança era diagnosticada com autismo. A gente falava muito sobre transtorno global de desenvolvimento. O termo autismo ele é muito novo. Ele veio agora. A mídia, né? Tinham filmes que retratavam assim determinado exatamente realidade. Uma régua de autismo para todo mundo. Se a criança não anda na ponta do pé, não faz estereotipia, não tem como essa criança ser autista, né? Hoje a gente tem aí uma vasta gama de características e sinais de alerta que entram como pré-requisitos para a criança fechar diagnóstico de autismo. Então, quanto mais características estiver dentro dessas observações, mais a chance de uma pessoa estar dentro desse espectro, né? O transtorno do espectro do autismo. Então, o espectro significa como eu abri aqui nessa mesa várias possibilidades, inúmeras possibilidades. Por isso que o autismo que está em mim é diferente do autismo do meu filho, é diferente do autismo da minha mãe. Então, cada um tem os seus prejuízos e ele age de uma forma diferente. Então, quando eu falo que a fonoaudiologia ela
construiu a minha vida, ela construiu, foi porque ela me deu entendimento suficiente para eu entender sobre as minhas emoções, sobre os meus comportamentos. Se você não acolhe um comportamento seu, você não reconhece como um prejuízo. Então, às vezes, pessoas estão ali tendo uma rotina rígida, se interromper essa rotina, perde totalmente o dia, e aí não sabe que é uma rigidez cognitiva, não sabe que precisa de um tratamento, não sabe que precisa entender por que está acontecendo a rigidez cognitiva. E aí tem-se adultos que passam por dificuldades, por problemas. Hoje, para você ter ideia, cerca de aproximadamente, tem estudos que falam menos ou mais, mas vamos botar em média 65% de todo o autista nível 1 de suporte, eles estão com a depressão, ansiedade, ideação suicida. A ideação suicida, ela é muito presente dentro do autismo nível 1 de suporte. Diagnosticados? O que não sabem, que não reconhecem. Independente, ainda. Eles estão sendo presentes no autismo nível 1. E aí você acha que a ideação suicida é você tentar contra a sua vida? Nem sempre. A ideação suicida é você acordar pela manhã, olhar pra fora e falar assim, e se eu não for? E se eu não voltar? E se eu não... será que alguém vai sentir minha falta? Esses pensamentos, eles são constantemente dentro de um autista nível 1 de suporte. Dentro do TDAH, por exemplo, também é muito comum de acontecer. Eu recebo no meu consultório muitos professores que vêm esgotados com a rotina de sala de aula, de aproximadamente aos 30, 35 anos, onde já tem um tempo de exposição grande a muitas situações sociais. Eles falam a mesma coisa. Teve agora, semana passada, um professor de 35 anos, professor de sociologia, cara muito inteligente. E ele chegou chorando pra mim como se fosse uma criança. E ele falou assim, Rômulo, eu vim de moto pra cá. Tinha uma curva, eu não sabia se eu faria ou não essa curva. E ali foi tão pesado pra mim. E eu falo que eu só pego pouquíssimas pessoas por época, né? A neuroavaliação demora um tempo e eu pego pouquíssimas pessoas. Porque pra mim, fazer a avaliação desses adultos é reviver muita coisa. São muitos gatilhos. Essa ia ser uma pergunta. Se você revive muita coisa tudo, com o teu dia a dia. Eu falo que eu nem cobro pela avaliação, eu cobro pelo meu sofrimento em fazer a avaliação. Porque você mergulha, você entende, você vive aquilo ali novamente. Então, quando esse cara falou pra mim, Rômulo, já tô no meu terceiro casamento, menino de 30 e poucos anos. E meus casamentos não dão certo porque as pessoas acham que eu não demonstro o meu amor. E aí você vai dar resposta pra ele dentro de uma neurodivergência. Eu falei assim, olha, não é por você não conseguir demonstrar que você não ama. E aí quando você explica de uma forma científica, dentro da neurociência, dentro do comportamento humano, ele olha pra falar assim, Rômulo, agora tudo faz sentido. Ele começa a sair de um lugar de causador disso tudo pra um lugar de autocuidado. E aí ele começa a entender que, poxa, terminou por falta de interpretação, não porque ele não tentou. O que é o primeiro passo para conseguir seguir, o perdão que a pessoa aceita e entende, cara, isso alivia muito a vida no dia a dia. Então, trabalhar com o autismo é algo, assim, fantástico, autismo em adultos, de você tirar essa culpa da pessoa, porque a gente carrega culpa por ser assim por anos e anos e anos. E o autocuidado não tem preço, o carinho que você sente por você mesmo também não. A forma de você se ver, de se perdoar é fantástica, fantástica. Vamos falar do teu diagnóstico, que chegou aos 35 anos, né? Ou seja, há 3 anos atrás. Sim. De que forma chegou e como bateu isso em ti? Pra ti, como é que foi isso? Sim. Eu já trabalhava eu já era palestrante, eu já dava aulas em cursos de pós-graduação, dentro da análise do comportamento. Então eu já trabalhava, o meu foco de estudo é o comportamento humano, então eu já trabalhava com isso constantemente. O meu filho já tinha sido diagnosticado desde 8 meses de idade por uma rigidez grande dele, pela diminuição do contato visual, por andar na pontinha do pé, pelo alinhamento de brinquedos, pela preferência em objetos pequenininhos, macios. Ele dorme, né? O Benjamin dorme com o bonequinho na mão. Ele acorda ele coloca no lugar, e quando ele acorda ele já pega o lugar, então é o dia inteiro com o bonequinho na mão, é um objeto de segurança dele. Então, por tudo isso e mais outras coisas, a gente fechou o diagnóstico dele muito cedo. O diagnóstico da minha mãe aos 51 anos, aonde eu fui levando ela nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas falas, e ela foi se identificando até o dia que ela falou assim, Rômulo, mas não será que eu
Disse, mãe, graças a Deus, eu te levo pra isso. Já tinha te diagnosticado há muito tempo. Mas eu precisava que você, ela se visse. Porque se você não se encontra dentro de um diagnóstico, ele não faz sentido pra você. E aí, como eu já tinha feito da minha mãe e do meu filho, eu relutei muito com o meu diagnóstico. Porque, como qualquer profissional que está incluído dentro dessa comunidade, como formador de profissionais que trabalham com autismo, eu não queria que as minhas falas no palco, as pessoas justificassem que eu estava me colocando nesse lugar de autista para confirmar aquilo que eu já estava falando. Então eu tive muito medo de passar por esse processo. Eu me via ali dentro, mas eu achava que não fecharia diagnóstico, porque eu tenho minha mãe, tenho meu filho, e eu ali naquele meio falava assim, não, meus prejuízos são menores. Só que aí um amigo meu, num evento que eu fiz em São Paulo, ele me segurou pelo braço e falou assim, amigo, olha, não dá mais, cara, você precisa investigar. Eu já tinha iniciado 2 vezes, não tinha... E aí ele falou assim, Rômulo, eu te dou a neuroavaliação, vamos fazer. E aí por ele insistir, ele vai estar até amanhã no curso que a gente vai fazer aqui em Juí, o Fábio. Ele falou assim, amigo, vamos fazer, a gente passou dias juntos, conversando e investigando, e eu descobrindo coisas. E aí fechou, autismo nível 1 com comorbidade do TAG. E aí vem aquela dúvida que você, mesmo sabendo como lidar com o autismo, é totalmente diferente. É você, né? Eu cancelei as minhas aulas, eu cancelei as palestras. Eu lembro que era mais ou menos em novembro, dezembro, e eu não queria contar pra ninguém. Eu precisava de passar por isso e, pela minha rigidez, achar que eu poderia passar sozinho. E eu estava num poço de ansiedade e sem saber lidar. Eu tinha uma agenda de mais ou menos 12 atendimentos. Eu trabalho muito com atendimentos durante a manhã com criancinhas até 3 anos. Né? A minha formação vem dentro da estimulação precoce. Então, trabalhando ali dentro, eu atendia as crianças, só que elas choravam muito. Eu estava tão esgotado que eu começava a chorar junto. Eu não conseguia dar continuidade com essa notícia de me ver ali dentro do espectro. Foi muito difícil. Não deu, por outro lado, Rômulo, uma sensação de que... Bom, tudo tem uma explicação aqui agora. O teu processo todo, né, de criança, sim, enfim, que você está contando aqui. Não tinha dado tempo ainda. Porque a gente só faz essas reflexões no dia a dia. É mais difícil. É muito difícil. Então, tinha semanas que eu tinha recebido o diagnóstico. E aí, eu não tinha contado pra ninguém. E aí, na clínica que eu trabalhava, eu tinha pedido pra minha coordenadora me dar uma estagiária pra me ajudar a fechar, porque eu tava entrando em crise junto com as crianças. E aí, ela colocou uma pessoa e tal. Só que quando eu fui contar pra ela contou pra uma recepcionista. Que contou pra uma pessoa. E a mãe de uma criança ouviu. A Dona Maria, mãe do Felipe. O Felipe tinha 8, 9 anos na época. E aí, ela ouviu a conversa e... sem a minha autorização, nunca que eu faria isso, mas quando eu cheguei pra entregar o Felipe, era mais ou menos 2 horas da tarde. E aí a Dona Maria pegou o Felipe e falou, Romulo, eu queria conversar com você. E aí eu falei assim, meu Deus, eu fiz alguma coisa. E aí eu falei assim, Dona Maria, eu tenho uma agenda cheia agora à tarde, eu não consigo, mas a gente pode conversar outro dia. Ela falou assim, não, eu te espero. Eu entreguei meu último paciente às 6 horas e ela tava sentadinha lá, passou a tarde lá na clínica. E aí ela veio conversar comigo. E eu achei que eu tivesse feito alguma coisa mesmo, né? Eu não sabia dessa confusão toda que tava rolando. E aí ela foi e me chamou no canto pra conversar. Dona Maria, ela era do interior ainda do Espírito Santo. Então, ela... interior da minha cidade. Aquelas baixinhas assembleianas, de sainha, de coquinho. E aí ela segurou no meu braço e falou assim, Rômulo, você é autista? E ali eu juro, assim, que foi o... câmera lenta, né? A folhinha... Sim. Tudo parou, assim. Sim. E aí eu fiquei pensando... Foi a primeira pessoa que me perguntou na vida, né? Uma pergunta que eu não tinha uma resposta pra dar. Porque eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E aí eu falei... Sou, Dona Maria. E ali ela segurou no meu braço... E ela começou a me chacoalhar com tanta força. E ela falou assim... Rômulo, então tem jeito pro meu filho. E ela me chacoalejava e falava assim, então tem jeito pro Felipe, tem jeito. Ela me chacoalejava e me balançava, eu comecei a chorar, ela começou a chorar. A secretária começou a chorar porque ela sabia que eu ia brigar com ela. E começou uma choradeira. Foi uma choradeira geral. Foi uma choradeira. E aí foi esse momento assim. Aí naquele momento,
eu entendi que eu poderia usar o meu diagnóstico não como explicação e nem como afirmação do que eu estava falando, mas eu poderia mostrar como uma forma de vida mesmo, de superação sobre o autismo. Porque o autismo, em hipótese alguma, ele pode ser romantizado. Ele causa muitos prejuízos, muita dificuldade, principalmente na escola, principalmente em relacionamento dentro de escola. Das pessoas não entenderem. A gente vive num mundo que não entende sobre o autismo. E fora o preconceito em relação, né? Tem Completamente desconhecimento diferente. E tem preconceito. Muito, né? muito. E aí as pessoas te colocam no lugar de abaixo, de não entendimento, e eu tinha muito medo disso. Então eu fui trabalhando aos poucos em mim primeiro, a afirmação, o empoderamento sobre o autismo. Então hoje eu sou um homem autista, vou fazer meus 39 anos, e estou caminhando nesse processo de aceitação. Não é fácil e todos os dias eu preciso contar a minha história, nem que seja para mim mesmo, para que eu entenda o que eu passei, eu entendo que são os meus prejuízos, porque os prejuízos, igual eu falei, eles só fazem sentido a partir do momento que você reconhece eles como seu prejuízo. Eu falava muito pra minha mãe, eu falei assim, mãe, mas as coisas são tão difíceis pra mim. E ela falava assim, não, Romulo, é difícil pra todo mundo. Não é difícil pra todo mundo, só era difícil pra ela porque ela também é autista. Mas as coisas são mais difíceis sim pra uma pessoa autista. O excesso de luz, o excesso de barulho, o excesso de pessoas, o excesso de emoções que a gente não consegue controlar, isso tira a gente do eixo completamente. Então, num mundo que a gente não consegue controlar. No mundo que você ainda precisa ir ali na esquina, e o senhorzinho que ainda vende ali qualquer coisa, ele mal sabe o que é autista. Então você vive num mundo que você ainda precisa... mas todo mundo sabe o que é autismo. Na bolha que eu vivo. No mundo que eu vivo, na minha comunidade, ainda sabem o básico. Mas se você foge um pouco dessa bolha, você bate com um mundo que as pessoas mal sabem o que é. Tem estereótipos que viram em algum lugar. Completamente. E aí você vai conversar, e eu falo que eu sou autista do tipo não tem cara. Porque as pessoas olham pra mim, não vê, mas se você conviver comigo, você vai ver que eu preciso de apoio igual. Esses dias eu fui no restaurante, abri um cardápio, aquele monte de letras, eu fiquei uns 2 minutos assim. Aí a minha sócia que é psicóloga, falou assim, amigo, você tá conseguindo ler? Eu falei, não. Aí ela foi ler junto comigo. Aí eu falei assim, tá vendo, Flávia? Por uma bobeira eu preciso de um suporte. Então as pessoas acham que, é fácil. Não, a gente precisa de suporte constantemente. Dia a dia, né? Eu vim acompanhado pelo Everton, que é um outro professor que a gente vai dar a formação ontem. Ele tá me recebendo na casa dele. Ele chegou aqui antes, me mostrou a rádio, me mostrou por onde eu vou sair, me mostrou aonde eu vou palestrar hoje à noite, me mostrou o caminho que eu preciso fazer e aonde ele vai estar me esperando. Então eu tô super confortável porque eu sei o que eu vou fazer. Agora, se não acontece isso, eu fico um menino aqui de 3º ano que eu não sei conversar. Olha só. Então sim, tem prejuízos, é difícil passar por tudo isso, mas a base... E aí, olha como que eu dou volta. Mas voltando lá na pergunta. São bases de entendimento e segurança que a fonoaudiologia trouxe pra mim. Olha, a gente tá chegando ao final aqui do segundo bloco, e daí tem um outro quadro novo também, nesses 25 anos de Encontro Casual, que é o quadro Som e Imagem. Eu queria que você falasse, Rômulo, de um som que traz uma sensação boa pra você, que você identifica... A professora Vanessa, que não foi Encontro Casual, mas proporcionou aqui, indicou o teu nome, ela falou da pipoca. O som da pipoca estourando ali na panela é o som que para ela remete à infância, enfim, traz uma coisa boa. Qual é esse som? E também uma imagem. Sabe aquele quadro que a gente queria ter de uma vivência nossa? Que queria registrar uma imagem? Som e imagem do Rômulo Porto. Tem um som que todos vocês já escutaram, mas que não tem a percepção do que é. Eu lembro de muitos momentos de quando eu era pequeno que eu me escondia. Eu falava que eu brincava de esconde-esconde, mas era eu sozinho, então eu ficava escondido horas e eu sempre escondia. Eu fazia uma barraquinha de cobertor e eu entrava ali dentro e ficava horas. Hoje eu entendo que eu tava me regulando. Mas o barulho do silêncio, aquele... é algo que me conforta a um nível de que se eu estiver muito ansioso, eu tento resgatar esse som.
do silêncio mesmo. E o silêncio, para quem tem autismo ou TDAH, ou até mesmo uma mente muito barulhenta, o silêncio faz muito barulho. Eu falo até sobre isso no meu livro do ano passado, né, do primeiro livro, que fala sobre fragmentos de vozes, né, sobre o quanto o silêncio fala, sobre o quanto as pessoas têm a dizer no silêncio das palavras mesmo. Então o silêncio ele fala muito comigo. E sobre imagens, eu fui criado naquele lugar onde os meus pais trabalhavam o dia todo e eu era criado pela minha avó. Então a minha avó era aquela senhora, e eu acredito que também fecharia diagnóstico de autismo. Tava um sol de 40 graus, ela com 2 blusas de lã. Não saía de casa, só saía de casa pra votar de 4 em 4 anos. Então eu acho que o autismo da minha família vem dali. E ela falava muito comigo. Então, uma imagem que eu tenho, e eu resgato sempre que eu preciso, eu tenho ela impressa na minha casa, eu tenho no porta-retrato essa imagem. Eu entro no Google Maps de 2012. E quando eu entro na rua dela, na foto do Google Maps, ela tá com a cabecinha assim pra fora da casa e mostra o reflexo do óculos dela, assim. Hoje a minha avó, ela não tá mais comigo, ela foi uma pessoa que me moldou muito, né? Então, se eu tiver falar sobre amores, eu sempre olho pra ela. E engraçado que quando eu tô muito triste, muito ansioso, é batata. Eu sonho com ela e é um sonho de não falar nada, mas de conforto, de abraço. Então, sempre quando eu tô muito triste, muito chateado, eu vou no Google Maps, eu entro e fico olhando ali. Então, essa cena dela com a cabecinha assim pra fora da casa, assim na varanda, ela não saía de casa, sabia da vida de todo mundo, da cidade inteira. E ela colocava só a cabecinha pra fora, assim, pra ver o carro do Google Maps, pegou direitinho. Então eu entro lá e vou lá certinho. Eu tenho ela impressa em todos os lugares. Ainda quero tatuar no meu braço essa imagem. E é uma imagem de conforto pra mim. Saber que eu tinha um refúgio e esse refúgio só está momentaneamente afastado. Acho que o momento vai... Eu tenho ela como esse lugar de acolhimento. É uma boa definição. Hora de mais música aqui. Tô ótimo já nessas músicas. Vamos lá com mais duas? O que a gente ouve agora, Rômulo? Agora a gente vai lá pro Miley Cyrus, que é... Eu queria ter participado do programa do Hannah Montana. Fiz todas as seletivas pra ser uma... É, chegou a fazer? Quando eu era criança, eu participei de uma seleção no programa do Gugu pra ser uma chiquitita. Foi pra... Olha, desgraçado. Temos histórias pra contar. Tem, porque eu achava que eu ia ser um chiquitito, mas eu fiz até entrevista pro papel do Mosca na época. Mas eu tinha que ir pra São Paulo, o negócio não ia dar certo. E aí não fui. Aí depois eu queria trabalhar no Hannah Montana, mas aí... The Climb e Angels Like You são duas músicas que eu gosto e escuto sempre. Da Miley. E aí tô esperando ela chegar no Rock in Rio pra gente poder pois é, eu ia dizer, sei. É só esperar. Sim. É o Rômulo Porto, nosso convidado, mais duas músicas, você fica aí na rádio ouvindo, conferindo as músicas no YouTube, segue a conversa, já aproveita e compartilha esse vídeo aqui pra levar mais longe a história do Rômulo e o encontro casual e todo mundo. Depois do intervalo, estamos de volta com o Encontro Casual, recebendo o fonoaudiólogo, escritor também, não falei isso, né, no início, mas eu já é autor de livros aqui sobre autismo, enfim, o Rômulo Porto. Rômulo, vamos falar um pouquinho, você estava contando até fora do ar aqui, sobre a importância da tua história ser contada. Não só para os outros, né, porque eu acho que a partir dos livros, das palestras, enfim... isso inspira, conforta, traz entendimento para outras pessoas, mas para ti mesmo também é importante, né? Sim. A gente vive hoje numa rotina de esquecer muito rápido das coisas, sabe? Às vezes a gente esquece. Só fazer uma reflexão com você. Se você parar hoje e pensar o que você estava querendo há 3 anos atrás e hoje você já tem isso... Você não consegue lembrar do momento que você estava querendo. E as suas orações, os seus desejos, você emanar energia ali, é muito sincera, porque é o desejo que você quer. Só que depois que você consegue, você acaba esquecendo. Então eu falo muito isso sobre a gente contar as nossas histórias repetidamente, sempre que possível, porque é através dela que a gente empodera sobre tudo. Não somente sobre o autismo, mas sobre a vida mesmo. Então, contar as nossas histórias é ter certeza que essas histórias vão se perpetuar por muito tempo. Então, eu conto muito as minhas histórias, todas as vezes que eu tenho oportunidade como essa de contar, não é somente para mostrar
as minhas histórias, é para eu me reafirmar como homem autista e saber que teve um processo para chegar aqui. Não foi de agora, né? A fonoaudiologia teve uma história a ser contada. Hoje eu tenho uma clínica, eu cuido de crianças autistas, eu tenho uma equipe grande de profissionais que atendem lá nessa clínica. Mas eu comecei trabalhando em 3 municípios, almoçando dentro de ônibus de marmitinha, onde o cobrador brigava comigo sempre, porque eu tava abrindo marmita, aquele cheiro de comida. Eu passei por tudo isso, mas assim, se eu não conto, eu esqueço. E aí, se eu esquecer, eu não consigo valorizar aquilo que eu tenho hoje. Porque passou, os problemas eles passam, as dificuldades a gente esquece. Mas só que só você só se justifica e só agradece pelo que você tem se você lembrar do momento de dificuldade, senão você não consegue valorizar. Quantas pessoas... Não, vamos refazer aqui a pergunta. Quantas pessoas não? Imagino que muitas pessoas, a partir das tuas palestras, dos teus livros, te dão um retorno da transformação deles enquanto pessoas, pelo entendimento, enfim. Tem alguma dentro dessas pessoas, uma história que te toca mais... Ou muitas, enfim, alguma que você queira compartilhar aqui nesse sentido? Tem muitas, assim, né? Eu sempre palestrei sobre comunicação no autismo. Sobre como a comunicação ajuda no processo de aceitação, de inclusão. Hoje a gente sabe que crianças desregulam dentro de sala de aula por não conseguir se comunicar. Então o meu público sempre foram muitos professores. Eu sempre falei para professores sobre estratégias de sala de aula. Então... Isso eu vinha conversando muito em palestras, em seminários, congressos. Depois que veio o meu diagnóstico, eu recebi um convite para palestrar no Connect, que é o maior evento sobre autismo do Nordeste. Acontece em Fortaleza todos os anos, agora em novembro vai acontecer a 3ª edição. E a organizadora pediu, Rômulo, tem como você contar a sua história? Eu falei, sem hipótese alguma. Foi não a primeira resposta? Não, eu sempre falo não para depois repensar. E aí ela falou assim, vamos, né, vai ser legal. Eu falei assim, então eu posso explicar dentro da neurociência? Eu posso falar sobre a minha vida, mas dentro do que acontece cientificamente falando? Aí ela, claro, do jeito que você quiser. E aí eu levei o meu álbum de fotografia. Todos os slides eram uma foto minha. Aonde na foto aparecia eu no fundo andando na ponta do pé. Eu fazendo mask e copiando comportamento. Eu, até os 3 anos, eu andava com um bonezinho branco assim, ó, porque eu não conseguia abrir os olhos no sol, eu tinha muita sensibilidade do sol. Então, através das minhas fotos, eu contava quais são as identificações de uma pessoa autista. Eu falo muito sobre empoderamento, sobre representatividade, e eu conto muito o porquê que foi camuflado tudo isso. Eu moro numa cidade... que está a 40 minutos de um hospital psiquiátrico, um manicômio. Esse manicômio, a gente sabe que o Brasil tem uma história, né? A gente está ali em Espírito Santo, está próximo de Minas Gerais, então Colônia de Barbacena, é ali perto, conhecido pelo Holocausto Brasileiro, onde nos anos que ficaram abertos, cerca de 60 mil pessoas morreram ali dentro. Uma das coisas mais tristes do Brasil é um momento que, e também precisa ser falado para não ser esquecido. Então eu vivo numa realidade onde o último manicômio do Espírito Santo foi fechado em 2016. Então na minha cidade, todo mundo que era diferente ia para o Santa Isabel. Então todo mundo que andava na ponta do pé, que fazia as estereotipias, tinha medo, porque as ameaças aconteciam. Se passava alguém correndo na rua, lá, vai para o Santa Isabel. E ninguém queria ir para esse lugar. Então isso ajudou muito a mascarar, a esconder tudo aquilo que as características que a gente tinha. Então é muito comum hoje eu atender pessoas que falavam assim, eu sentia vontade, mas eu não podia, eu tinha muito medo das pessoas. Então eu vivo nesse ambiente. Então quando eu comecei a falar sobre isso, a trazer o Holocausto brasileiro, a trazer sobre a realidade do meu lugar, sobre o mascaramento desses comportamentos, sobre o entendimento que sim eram prejuízos. Se você todos os dias vive com esse prejuízo, ele vive o seu normal, mas o normal é o que machuca. E aí, quando eu trago dentro de uma palestra de 40 minutos, que não dá para falar muita coisa, mas eu trago essa reflexão sobre você se entender como pessoa, sobre a mulher que é mais difícil de receber o diagnóstico aos 40 anos, entender que ela está dentro de um relacionamento abusivo por medo de sair, porque ela foi criada para aceitar tudo, e ela começa, poxa, mas será? Poxa, nós somos 1 para 31 hoje, a estimativa de autismo. 1 para 31. Então coloca isso há 15, 20 anos atrás, cadê esse pessoal todo? Tá sem diagnóstico.
E aí você começa a fazer essas reflexões e é certo, todas as vezes que eu encerro, tem aquelas pessoas que chegam para conversar, me abraçam, choram comigo, porque eu fico muito, muito, muito sensível nesses momentos. Eu descarrego ali, eu falo que eu tenho que cobrar por dor, não por palestra. No palestra eu não cobro, eu só cobro pela dor que eu sinto. E eles falam, eu vi o meu filho ali. Rômulo, você é o meu filho. Ou eu me vi nesse processo. Então, sempre, pelo menos umas 3, 4 pessoas se identificam e me mandam mensagem no Instagram agradecendo pela palestra, que buscaram a investigação, que fecharam o diagnóstico. No espectro do ano passado, no espectro do Dr. Tiago Castro, eu palestrei para quase 7.000 pessoas, contei a minha história. Foi, acho que a emoção mais genuína, assim, dentro dos eventos, né? Era o evento que eu mais idealizava pela quantidade, pela estrutura toda. E ali eu falei assim, é o meu momento. Tanto que hoje eu nem... Já tô super tranquilo, pode... né? Já atingi meu topo de vida, não quero... E aí, ali, um psicólogo me segurou pelo braço e falou assim, irmão, preciso conversar com você. Eu falei assim, alguma coisa aconteceu. E aí não conversou. Depois de um tempo ele mandou mensagem, se abriu, me convidou para fazer uma live sobre diagnóstico tardio. Fiz uma live com ele e todo mundo lá, minha equipe toda, Romulo, ele é autista. Eu falei assim, ele não sabe. Deixa ele no processo dele. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo e eu não tiro ninguém do armário do autismo. Cada um tem o seu tempo. Ele me ligou, desesperado esses dias, que uma amiga dele falou assim, André... Valeu, Doc. Falou assim, tem muitos, né? Falou assim, você é autista com certeza. E aí ele ficou com aquilo assim, assustado. Aí ele veio me mandar mensagem. Eu falei assim, olha, primeiro, não se faz isso. Cada um tem o seu tempo. Você tem o seu tempo de entendimento. E aí, tranquilizei ele. A gente fez a investigação e ele fechou o diagnóstico. Não fez comigo, porque como eu acabei virando amigo dele, eu falei assim, não, vai com outra pessoa que você vai escutar melhor. Ele está fechando o diagnóstico em autismo TDAH. E ele tinha os mesmos medos que eu tenho, porque ele trabalha com investigação. Só que eu falo muito isso, eu falei assim, não adianta você somente se ver dentro do autismo. Você precisa entender quais são os prejuízos. Se você não entender que aquilo é um prejuízo para você, você não se vê dentro do autismo. Poxa, eu acordo todos os dias, eu pego a minha canequinha, eu pego o meu café, eu sento no meu lugar do sofá, eu assisto o mesmo jornal, eu tenho a mesma rotina diária. O que uma criança antigamente saía de casa com a mesma mochila, hoje esse adulto estaciona na mesma vaga de estacionamento, vai no mesmo posto e na mesma bomba de gasolina. Se não tiver a bomba ocupada, ele não consegue abastecer. Então, existem comportamentos que se mantêm, só que os prejuízos amadurecem junto com a pessoa. Então, se você não tem esse entendimento, você passa a vida inteira sem saber o que você tá... E com todos os prejuízos que isso te causa. Com todos os prejuízos. O autismo nas pessoas, ele mexe muito com a criação da personalidade. Eu falo muito sobre isso. O autista, ele tem um papel de servidão muito grande, porque ele quer agradar. Então, se ele quer agradar, ele vai copiar comportamentos. Uma menina que copia muitos comportamentos e ela vai junto com as amiguinhas, por exemplo, as amigas gostam de rock, ela vai para todos os eventos de rock. Mas ela nem gosta. Nem gosta de rock. Terminou ali, brigou com alguém, vou pra igreja. Se envolveu com os jovens da igreja, tá lá super crente. Brigou, foi... Será que essa menina gostava de rock? Será que ela era da igreja mesmo? Será que... E aí você chega ali num adulto que mal sabe quem ela é. Que mal sabe o que ela gosta. As personalidades que não foram criadas iguais, não foram completas. E aí você tem pessoas que mal se conhecem. Então o diagnóstico tardio, as pessoas falam assim, o diagnóstico é libertador. Ele é libertador, mas o mais gostoso do diagnóstico é o autocuidado que você começa a ter. Se eu não me sentisse confortável, desculpa, mas eu não viria. Se eu não me sentisse, porque agora eu me coloco em primeiro lugar pra tudo, porque antes eu estava no lugar de servir. Compensando todas as minhas inseguranças, todas as minhas fraquezas. Pra ser aceito, na verdade. Pra ser aceito. E hoje a gente percebe que a gente não precisa ser aceito. E tá tudo bem. A gente precisa só lidar com tudo isso de uma maneira mais leve.
A gente está chegando à parte final aqui, antes da gente entrar no quadro existencial. Rômulo, eu queria que você brevemente falasse, a gente falou de 2 palavras aqui, desconhecimento e preconceito. Qual é o maior inimigo, ou ambos caminham juntos quando a gente fala de autismo? É a ignorância, é esse desconhecimento, ou ainda é o preconceito em relação ao autismo? Eu acho que boa parte do preconceito, ele vem Da pela própria falta ignorância, né? da ignorância, ele vem da falta de conhecimento, ele vem de um estereótipo antigo de que o autismo são pessoas que não se comunicam, que não... Eu ainda recebo famílias dentro de consultório com recém-recebido o diagnóstico e o pai tá destruído. Aí você lê lá, autista, nível 1 de suporte... você vê o menino falando, conversando, mas porque agora tem um diagnóstico porque ele não vai bem na escola, o pai acha que morreu o menino, acabou. Eu falo assim, olha só, eu não sei se é bom pra você, mas a mesma criança que você trouxe pra mim, você vai levar ela de volta. Não vai mudar em nada, nada. É o mesmo filho. Então assim, educa de forma igual, do jeito que você tava fazendo. Não é porque agora a gente sabe que ele tá dentro do espectro que a gente vai mudar alguma coisa dentro da educação. Crianças autistas podem ser educadas da mesma forma. As estratégias, às vezes, podem ser diferentes dependendo do nível de autismo, do nível de suporte de cada um. Mas eles precisam ser direcionados da mesma forma. Aí você vem ali pais que meu Deus, será que vai formar? Será que vai casar? Um menino com 3 anos. Deixa crescer, deixa ver se ele quer casar. Talvez ele nem queira. Talvez ele nem queira passar por isso. Eu recebo muito queixa de pai, Rômulo, meu filho tá com 18 anos, nunca namorou. Eu falei assim, qual o problema? Às vezes a realidade sobre criar uma família é a expectativa do pai. E aí eu falo, meu amigo, a expectativa você tem que lidar em você mesmo, não jogar em cima dele. Deixa ele crescer e decidir o que ele quer. O autismo ele não te limita, ele te dá novas possibilidades de você fazer de uma forma diferente. E agora quem tem que lidar com a frustração é você, não a criança. Por muitas vezes eu deixei a criança no chão e fui acolher pai. Por justamente não entender. Por justamente pela falta de informação. E aí vem um preconceito. Vem a sensação de impotência. E ainda querer, sei lá, esconder, né? Esconder. E aí você mexe... É diferente quando você recebe do pai e da mãe, né? O pai, ele ainda mexe muito com o ego. Muito entre aspas, tá? Que eu fiz uma criança errada. E aí você fere. A gente tem uma porcentagem de quase 80% de todo casamento termina após o diagnóstico de autismo dos filhos. 80%. E eu arriscaria falar que mais. Os pais, eles vão embora. Eles vão embora porque eles acham que não sabe lidar com a frustração, não sabe entender. E a gente sabe que grande parte é genética. Talvez a gente tá falando de um pai que também esteja dentro do espectro. Mas eles saem, vão pra fora. E aí ficam a mãe perdida, como solo, que tem que levar a criança pra terapia, que às vezes não tem dinheiro, precisou sair do emprego. Então, assim, hoje não dá pra romantizar mesmo. O autismo, ele destrói família, ele destrói sonhos. Eu amo meu filho. Meu filho é tudo pra mim, é o que me faz acordar todos os dias. Mas eu não posso negar que ver ele autista destrói muitos sonhos que eu tive pra ele. Mas eu tive pra ele. Eu preciso lidar com isso. É você que tem que lidar. Eu preciso lidar com isso, não ele. Mas ele não vai... E se ele não quiser? Eu preciso entender que o meu filho precisa ser feliz do jeito que ele quiser. Se ele quiser... Igual ele estava esses dias. Ele pegou uma caixinha, todas as miniaturas dele, colocou no chão da sala e ficou assim, ó, de braço cruzado. O que foi, Benjamin? Não, eu tô vendendo as minhas coisinhas. Eu falei assim, aqui, filho, só passa eu e sua mãe. E aí, quem vai comprar? Eu não vou. Ele, não, tô esperando alguém passar aqui. Aí eu tive que comprar. Então, assim, às vezes ele quer, sei lá, jogar futebol, quer pintar, quer fazer música. Vai, eu quero a felicidade dele. Os meus planos de ele ser talvez bombeiro, policial, igual eu conversava com ele, quando pequenininho, é minha frustração, eu lido com isso. E isso vale pra todas as crianças e todos os pais. Todo mundo. Essas expectativas, sim, a gente é que tem que lidar. Rômulo, chegou a hora a segunda parte mais difícil que eu digo aqui do Encontro Casual. Jesus. Que é o quadro existencial. Vamos lá? Perguntas filosóficas com respostas mais curtas aqui, pra gente não ficar filosofando 2 horas de programa aqui. A minha existência ainda tá sendo construída, então vamos ver se eu consigo. Vamos lá, vai conseguir por sim. favor. Começando com quem é Rômulo Porto? Hoje eu falo com mais segurança. Sou um homem autista que
pai do Benjamin, autista nível 1 de suporte com TDAH combinado. A minha mãe, autista, TDAH combinado. E milhões de outras coisas. Acredito que a ciência salva a vida. Foi através dela que eu me achei como pessoa. Através dos estudos, o entendimento sobre o que é o autismo, sobre como o autismo age na minha vida e os meus prejuízos. Então hoje eu sou um homem adulto, autista, empoderado sobre quem eu sou, mas fruto de uma construção de muitos anos de insegurança e busca por autoconhecimento. Qual é o maior sonho atual do Rômulo Porto? De verdade, o motorhome, ficar 1 ano na Patagônia sem fazer nada. Só cafezinho e cachecol, assim. Hoje meu maior sonho é poder estar em um lugar ainda sem precisar sonhar demais. Eu queria viver os meus sonhos. E hoje a gente sabe que para viver os nossos sonhos a gente precisa de tempo, de encaminhamento de pessoas. Mas eu acho que um dia ainda consigo viver todos esses sonhos que eu tenho para mim. A coisa mais bonita que o Rômulo Porto já viveu? Sem dúvida, o nascimento do meu filho. A mãe estava com pré-eclâmpsia, onde foi retirado com 8 meses. E eu fiquei esperando no bercinho. E a médica falou assim: segura ele aqui que eu vou lá salvar a mãe. E aí ficou eu, ele, e a gente um olhando pro outro. E eu sem saber o que estava acontecendo. E eu coloquei ele no bercinho ali. E aí foi aonde ele ficou me olhando sem piscar. E aí naquele momento eu sabia que era eu e ele. Era o nosso momento e dali pra sempre. A coisa mais triste que o Rômulo Porto já viveu? Acho que foi a perda dos meus avós. Eu sou o único neto da área da saúde, os 2 morreram comigo. Me chamando. E eles são o meu significado de amor, de carinho, de acolhimento e eram eles que me regulavam. Então, perder eles um já tem 10, outro já tem 7. Foi pesado. O que é a morte para o Rômulo Porto? Eu não sei lidar com a morte. Eu não sei lidar mesmo com a morte. A morte vira uma chave em mim que eu me perco. Mas eu tô buscando muito conhecimento sobre tudo. E eu acredito que a morte hoje é o renascimento para algo novo que eu ainda não sei. Talvez eu esteja um pouco ansioso, mas eu tenho certeza que não é o fim, em hipótese alguma. O que é a vida pro Rômulo Porto? Fernanda Torres, a vida presta. A vida é algo que se constrói todos os dias. Eu falo muito isso lá na Clínicas, né? A gente não vai mudar o mundo de ninguém. Mas se você muda um dia de uma pessoa, a gente transforma aquele mundo daquela pessoa completamente. Então eu acredito muito nisso, sobre mudar vidas. E mudando vidas eu consigo mudar a minha. Eu consigo dar propósito a quem eu sou. Porque eu não consigo viver hoje sem propósito de só acordar e eu preciso de ter motivo. Se você fosse deixar para a posteridade uma frase com a tua voz, qual seria essa frase? Meu Deus, uma rádio universitária. Posso nem ter que pensar nos conselhos. Viva tudo que tem para viver. Não deixe de viver nada por medo, por insegurança. Vai com medo e lá na hora você acha um jeito de resolver o problema, mas vai. O negócio é ir. Depois que a gente inicia, as coisas tendem a se resolver e você conseguir dar conta. Mas vai, não fica com medo. Por muitas vezes eu perdi muitas oportunidades por e se. O e se machuca muito mais do que se eu soubesse que não daria certo. Então eu preciso ir, o conselho que eu pudesse deixar, só vai, assim, vai com medo, depois você faz terapia, depois você junta dinheiro de novo, mas vai, quebrar a cara faz parte, te constrói como pessoa. A frustração te molda, te deixa mais forte, mais resiliente. Então só vai, assim.
Como fomos aqui, fomos muito bem, porque fomos muito bem acompanhados com o Rômulo Porto, que tem essa história inspiradora, tem um conhecimento que transborda aqui, sai, a propriedade de falar, enfim, deu um show aqui na Unijuí, agora aqui na rádio, e nos deu a honra da presença aqui no Encontro Casual. Então quero te agradecer muito, Rômulo, por essa conversa, esse papo, essa lição de vida que você deu aqui falando para nós. Claro, agradecer a professora Vanessa também, que possibilitou esse encontro casual. E além de te agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa também, né? Não, eu já tô ótimo nisso já, minha listinha tá super aqui. Antes de tudo, queria agradecer de verdade a oportunidade. Eu falo que falar sobre o autismo não é tão simples, requer uma responsabilidade muito grande, mas eu, como missão de vida, eu preciso aproveitar os máximos de espaços que as pessoas me dão para falar sobre o autismo, para falar sobre o diagnóstico tardio, para falar que existe vida após o diagnóstico, que a liberdade que as pessoas falam que o diagnóstico traz é real, né? Ele precisa ser vindo como responsabilidade. Eu preciso deixar claro sobre a necessidade de falar sempre sobre a minha história, para que eu não esqueça e para que sirva de direcionamento para outras pessoas. Então eu queria agradecer muito a vocês, agradecer a oportunidade. Hoje à noite a gente vai estar conversando com os alunos e falar com o aluno, voltar à faculdade depois de tantos anos, tem um gostinho muito especial. E para encerrar eu queria voltar ao Imagine Dragons, que é a banda favorita, eu desconfio. É a banda favorita. Mas a história deles eu me identifico muito, porque todas as músicas falam sobre força e sobre resistência. Então é muito gostoso quando você está num lugar e as pessoas cantam um pouco da sua história sem nem te conhecer. Então, Thunder e Shot é a música do Imagine Dragons que a gente vai ouvir agora. Muito bem, assim a gente finaliza o encontro casual aqui da Unijuí FM. Vai lá, dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. E você no rádio, fique ligado na programação da Unijuí FM. 25 anos, essa é a nossa rádio. Encontro Casual.